Ageu, capítulo 1. Ah, sim. Está entre os profetas. Se tiver dificuldade, vai lá, logo no início, vai voltando. Amém. Felipe, me ajuda, coloca lá dentro, por favor. Obrigado. Deus abençoe. Todos acharam? Tem a galerinha aí, o povo que está com smartphone, né? Aí é mole, né? Só não é mole o pastor Evandro quando ele está sem óculos, que eu fico assim procurando as letrinhas pequenininhas, né? O texto nos diz assim, amados irmãos. Ageu, capítulo 1. Em breve vamos voltar aí com o CETEB e com a Escola Bíblica Dominical. Amém? Ai, Jesus. Eu quero ver esse povo todo está dizendo amém de maneira tão eufórica, né? Quero ver aqui. Deixa eu só limpar meus óculos. Aliás, meu rosto. Estou suando. Está quente aqui, não está não, gente? Está bem quente. 21. Tá frio aí no meio? Elisângela é a única que está dizendo assim, ai meu Deus, não aumenta, não abaixa a temperatura. Então, meus irmãos, me dê licença que vai ser difícil. Está muito quente. Aí os irmãos vão falar, poxa, o fogo de Deus está lá no púlpito, né? O texto nos diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ou Selatiel, né? E ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada, ou na revista atualizada, um sactel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor.
Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do rei Dario. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, há 16 profetas, 16 autores de livros proféticos no Antigo Testamento, e aqui eu quero abrir algumas questões introdutórias para que os irmãos compreendam o que está acontecendo aqui no capítulo 1 de Ageu. Então eu quero gastar algum tempo introduzindo o profeta. Entre 586 e 400 a.C., Ageu, Zacarias e Malaquias foram os únicos profetas com mensagens de Deus para o povo após a libertação do cativeiro babilônico. Então isso aconteceu após essa libertação do cativeiro babilônico. Os 11 profetas que viveram antes do período, aliás, os 11 profetas restantes, eles viveram antes ou atuaram antes do período babilônico, né? Nós temos aí Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Esses profetas atuaram antes do período babilônico, e apenas 2 deles, Ezequiel e Daniel, profetizaram durante o exílio babilônico, né? Os irmãos conhecem bem, sobretudo Daniel, que eu creio que ser o livro que mais a gente recorre nesse período, durante o exílio, até pela situação de Daniel no meio da Babilônia. Também a título de introdução, Ageu, é importante para a gente saber disso, que Ageu viveu em um dos períodos mais importantes da história mundial. Só para os irmãos se situarem a questão do profeta, do livro do profeta Ageu. Por exemplo, foi um período de efervescência religiosa, né? Foi nesse mesmo período que surgiu aí Zoroastro, né, na Pérsia, surgiu Lao Tse, fundador do taoísmo, surgiu também Confúcio na China, Buda, né, desse período, e os escritos do hinduísmo, né, na Índia, tudo desse período. Também foi um período de florescimento cultural, né? Nós temos aí, foi um período de grandes poetas líricos gregos, por exemplo, Safo, Arquíloco, Anacreonte, Pitermos, que eram filósofos e poetas, gregos, e que se destacaram muito. Tem um código de leis de Solon, né, um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Pensadores conhecidos nossos como Sócrates, como Platão, tudo surgiu nesse período, né, do profeta Abadias. Depois de Assíria, meus irmãos, conquistar o reino do norte, nós temos isso nos profetas, e a Babilônia conquistar o reino do sul, no caso Judá, em 538, Ciro, rei da Pérsia, promulgou um decreto, né, que permitiu que os judeus voltassem da Babilônia para Jerusalém e reedificassem então o templo do Senhor e os muros da cidade, né? Isso em Esdras capítulo 1, eu vou ler, os irmãos, alguns mais por causa do nosso tempo, né? O texto diz assim: no 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o reino, nestes termos: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. É interessante como
um rei pagão, Deus desperta até mesmo, Deus levanta até mesmo aqueles que não servem para executar a sua vontade. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Então, nós temos aqui um ambiente semelhante. E foi isso que aconteceu, e então esse povo voltou da Babilônia para reedificar o templo do Senhor, os muros da cidade, e é isso que está descrito aqui em Esdras. Então esse segundo êxodo, meus irmãos, esse segundo êxodo para Jerusalém, pois o primeiro aconteceu na saída do Egito, os irmãos lembram, né? Esse foi o segundo êxodo. A saída da Babilônia ocorreu em 3 etapas. A primeira etapa foi liderada por Zorobabel, né? Governador de Judá, acompanhado pelo dos profetas Ageu e também do profeta Zacarias. Esse segundo êxodo foi para a reconstrução do templo. A segunda etapa foi comandada por Esdras, né? Esse cidadão aqui, sábio, escriba judeu. Essa segunda etapa foi comandada de pessoas retornando, e esse retorno foi visando a questão do ensino da lei. O povo estava afastado da lei há muito tempo, e a terceira etapa foi dirigida por Neemias, o copeiro de Artaxerxes, sucessor de Ciro. Os irmãos já leram, já acompanharam isso, eu já estive expondo aqui o livro do profeta Neemias, né? E isso para a reconstrução dos muros. Houve a reconstrução do templo e depois a reconstrução dos muros. Zorobabel, meus irmãos, então lidera um grupo de cerca de 50 mil homens, 50 mil do povo de Deus. Esse número parece grande, mas é um número pequeno, né? Na verdade era um número muito, muito pequeno. Em Ageu, capítulo 2, versos 64 a 67, vamos falar sobre esse grupo que é liderado por Zorobabel para voltar para Jerusalém. Mas todas as demais pessoas do povo resolveram ficar, né, na Babilônia. E por quê? Porque lá na Babilônia, esse povo que já estava estabelecido ali, estava prosperando, tinham seus negócios, tinham a sua vida, né, materialmente estavam bem estruturados, né? Então eles resolveram ficar ali. Olha, nós temos aqui na Babilônia nós somos prósperos, né? Aqui na Babilônia o povo não está implicando muito com a gente, então vamos ficar por aqui mesmo, não vamos retornar não, afinal de contas, nos estabelecemos aqui. Os nossos filhos foram criados aqui, têm sido educados aqui, então vamos nos manter aqui. Porém, as pessoas que partiram da Babilônia para Jerusalém, essas pessoas então foram para lá, para Jerusalém, muito entusiasmadas. Estavam profundamente entusiasmadas com o fato de poderem retornar para a sua nação, para a sua terra, e lá reconstruir então o templo do Senhor. E quando falamos de reconstrução do templo, estamos falando da reconstrução da religiosidade do povo. Estamos falando não da reconstrução de um mero prédio, mas estamos falando de algo que vai muito além disso, da reconstrução de uma espiritualidade. O templo simbolizava um local de encontro com Deus, onde o povo de Deus tinha os seus pecados perdoados. No templo ficava a arca do concerto, que representava a presença de Deus. Então, reconstruir o templo significava o seguinte: olha, Deus está aqui entre nós. Deus está no meio do seu povo, Deus aprova o seu povo, Deus dirige o seu povo e Deus protege o seu povo. Então a reconstrução do templo não era meramente a reconstrução de um prédio.
nos nossos dias, digamos que a nossa igreja construa um belo templo aqui, por alguma razão, esse templo é destruído, invadem o templo, quebram tudo, e aí um belo dia Deus nos dá a condição novamente de reconstruir a Igreja Cristã Nova Vida da Tijuca. Será um momento maravilhoso, belo, os irmãos vão se alegrar, glória a Deus, pelo novo templo, louvado seja o nome do Senhor. Mas isso, especificamente, não tem, ou não teria o mesmo peso que teve aqui para esses irmãos. E eles então partiram, entusiasmados com o fato de poderem reconstruir o templo em Jerusalém. E um outro dado muito importante, essas pessoas que retornaram para Jerusalém, a maioria esmagadora delas, a maioria esmagadora, era profundamente piedosa. Estima-se que de cada 7 exilados que voltaram, de 50 mil, cada 7 exilados, um pelo menos era sacerdote ou de linhagem sacerdotal. Então nós estamos falando de pessoas religiosas e piedosas que estavam retornando para Jerusalém a fim de reconstruírem o templo. Então não estamos falando de pessoas que não tinham lá muita relação com o templo ou que não valorizavam o templo do Senhor. Pelo contrário, elas valorizavam. E uma das provas disso é a maneira como essas pessoas contribuíram para que essa reconstrução pudesse acontecer. Vejam o que está escrito em Esdras, capítulo 2, versos 68 e 69. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos, meia tonelada, meus irmãos, de ouro. Alguém aqui tem meia tonelada de ouro? Não, ninguém. 3 toneladas de prata. Tem gente que tem, né? Imagina, nos dias de hoje, esses irmãos se reunindo, eu tenho brinco de prata, eu tenho cordão de prata, todo mundo entregando isso. E sem vestes sacerdotais. Vestes sacerdotais. Eles estavam doando, entregando, olha, está aqui, são as vestes da minha família, tem irmãos, estamos doando, as outras a gente vai ficar com a gente, porque a gente vai ter que trabalhar, mas essas aqui, para aqueles que perderam, para aqueles que não têm mais, estão aqui. E os trabalhos, então, de construção do templo tiveram início no ano de 536 a.C., sobre os alicerces de Salomão, que os babilônios tinham, 50 anos antes, tinham reduzido ao nível do chão, tinham destruído tudo. E 2 anos depois, em 534 a.C., os alicerces do templo já haviam sido assentados entre louvores e lágrimas, e esse texto é maravilhoso, Esdras capítulo 3, a partir do verso 8, até o verso 13, diz-nos assim: no segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, ou Josué, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho designando levitas de 20 anos para cima, para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e os seus filhos descendentes de Odavias, e os filhos de Henadad, e os seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e as suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Verso 11: com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor.
Olha o que toda essa congregação cantou. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Foi isso que aconteceu. Bom, tudo parecia ir muito bem, não é mesmo? Os alicerces sendo lançados, muita alegria, muita celebração. Veja, o nosso templo está sendo reconstruído. Mas agora, 14 anos depois, e aqui eu quero fazer menção, quem foi que voltou do exílio da Babilônia? Quem foi que retornou da Babilônia para reconstruir o templo? Foram pessoas piedosas. Foram pessoas, em sua maioria, de linhagem sacerdotal. Foi gente que conhecia o templo, gente que era religiosa, gente que frequentava a igreja, gente que trabalhava. Era gente como Carlos, era gente como Jean, era gente como o pastor Evandro, era gente como Rafael, era gente como Cleidinha, era gente como Elisângela, Rosângela, era gente como Leandro, era gente como Irmã Cida, né? Era gente como vocês que entra na igreja, que apresenta a Deus no seu louvor, que quando o pastor fala, precisamos de trabalhadores, precisamos de obreiro nos cultos das 18 horas, logo levanta a mão, estou aí. Amém? Amém. Esse amém tá esquisito pra caramba. Sangue de Jesus tem poder. É gente que quando o pastor fala, vamos fazer evangelismo na praça, todo mundo de máscara, álcool em gel, espirrando álcool na cabeça, na cara de todo mundo, mas vão, né? Levantam logo a mão e falam assim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Mas essa turma, 14 anos depois de um início promissor, da reconstrução, o templo continuava inacabado. Os alicerces tinham sido, inclusive, cobertos de entulho. A apatia espiritual havia tomado lugar do entusiasmo no coração dos judeus que tinham sido repatriados. E o afã de prosperar materialmente tinha absorvido o interesse espiritual desse povo. E aí, com o objetivo de erradicar por completo essa paralisia espiritual da nação, foi que Ageu. E também 2 meses depois, o profeta Zacarias, capítulo 1, verso 1, vai falar sobre isso. Ageu se levanta com essa poderosa mensagem, com essa poderosa pregação. E ele então anuncia, fala isso tudo para o povo, e o que nós lemos aqui, do verso 1 ao verso 15. E aí, 4 anos depois, no ano 516, antes de Cristo, os líderes e o povo acabaram de terminar, né, a construção do templo. Bom, meus irmãos, só que esse povo que voltou de Jerusalém, eu quero falar um pouquinho sobre isso, precisou ouvir essa pregação do profeta Ageu. Esse povo enfrentou muitas dificuldades, né, para concluir esse projeto de reconstrução. Esse povo precisou ser confrontado pelo profeta Ageu, aliás, confrontado pelo próprio Deus, através do profeta Ageu. Mas por que eles ficaram 14 anos tendo abandonado tudo? Por que eles fizeram isso? Por que eles não reconstruíram, lançaram os alicerces, celebraram a Deus? Olha, aqui estão os alicerces do templo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gente, mãos à obra, vamos terminar o templo. Por que eles não deram continuidade a tudo isso?
Primeira coisa, esses irmãos sofreram com a escassez e também com a apatia. E quando eu digo apatia, é espiritual mesmo. A cidade de Jerusalém, essa capital do país, estava entupida de entulhos. E agora esse povo estava sem recursos. Esse povo tinha ofertado tudo aquilo que eles tinham em suas mãos, eles tinham entregue para o templo. E esse tempo aqui, meus irmãos, é um tempo de paralisia espiritual, também de pobreza, porque muitos estavam vivendo em pobreza. Era um tempo de muita preocupação, eles estavam na cabeça deles, como é que eu vou sobreviver, como é que eu vou construir, a minha casa precisa ser reformada. A gente não fica preocupado quando a gente olha para dentro de casa, meu Deus, a parede está toda esquisita, tem que pintar essa parede, a janela está fazendo barulho quando bate vento, né? O guarda-roupa está caindo aos pedaços. A gente começa a ficar preocupado com muita coisa. Olha para o piso, está soltando, revestimento da parede está ruim. Alguém faz aniversário, vamos fazer aqui uma celebraçãozinha aqui em casa. Não chama ninguém, porque essa casa é horrível. Estou falando de alguém aí, não, né? Então a questão material para esse povo já era difícil. E o problema se tornou ainda mais difícil, sabe por quê? Porque muitas dessas pessoas começaram a pensar da seguinte maneira: bom, a situação está braba, mas a gente ficou 50 anos na Babilônia sem templo, dá para ficar um pouco mais. A gente não estava lá na Babilônia, não tinha templo, a gente continuava sendo o povo de Deus, dá para ficar um pouco mais. Então, templo para quê? Para que essa urgência com essas coisas do Senhor? Para que essa urgência com a igreja? Por quê? A maioria, eles pensaram também, puxa, a maioria está lá, não está aqui. Por que essa urgência? Segunda questão aqui, meus irmãos, é que esse povo também passou a sofrer com hostilidade e perseguição quando chegaram em Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, os samaritanos propuseram se unir a eles na reconstrução do templo, mas evidentemente essa aliança dos samaritanos para com os judeus era uma armadilha. E a pergunta que se podia fazer é: por que os samaritanos estão querendo se unir a nós? Eles estavam por aqui e eles não fizeram nada pela reconstrução do templo. Por que eles querem reconstruir o templo conosco? Por que eles não reconstruíram antes? Por que eles não fizeram movimento algum antes? Então os judeus se recusaram a se unir aos samaritanos, falando: não queremos nada com vocês não. E qual foi o resultado disso? Uma vez que se sentiram rejeitados, os samaritanos ficaram enfurecidos e se ergueram em grande oposição ao povo de Deus. De parceiros, os samaritanos então se tornaram perseguidores. Aí foram até Xerxes e depois até Artaxerxes. Não dê esses nomes para os seus filhos, pelo amor de Deus, não faz isso. Isso é muito feio, né? Qual o seu nome? Xerxinho. E o seu? Artaxerxes. Pelo amor de Deus. Mas os samaritanos foram até esses dois aí e falaram assim: olha, não deixa não. Mas por quê? Falei: não deixa reconstruir não. Porque eles vão reconstruir o templo e vão reconstruir os muros. E depois que eles reconstruírem os muros, vocês não entrarão lá. Eles vão apresentar resistência a vocês. E eles conseguiram. Houve um decreto do rei da Pérsia. O templo foi deixado de lado por quase 15 anos, meus irmãos. Aquela gente, portanto, sofreu com escassez, sofreu uma apatia, hostilidade, sofreu com tudo isso.
mas tinha um pouco mais. O povo sofreu também com a falta de fé. E o que a gente pode chamar de descontentamento. Quando nós lemos essas palavras introdutórias de Ageu, fica evidente que, na verdade, esse período inicial de encantamento aqui pela libertação dos desejos espirituais que eram genuínos, esse povo, ao encarar a dificuldade do trabalho de reconstrução, esse povo passou a se escorar nesse decreto do rei. Falou assim, olha, temos dificuldades, e o rei lá do outro lado está se levantando contra nós, dizendo que a gente não tem que fazer nada disso, não. O que nós vemos aqui no capítulo 1 de Ageu, verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, olha o que o Senhor está dizendo, falando da afirmação do povo, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O povo estava fazendo essa afirmação. Mas aqui em Ageu, o Senhor não está citando que Artaxerxes, de acordo com Esdras capítulo 4, que havia dito, né? Isso tudo, olha, proibindo esse povo, dizendo, olha, não façam nada disso. Deus não está fazendo referência à palavra de Artaxerxes. A referência de Deus, Deus está usando as palavras do povo. Olha, este povo está dizendo isso, ainda não chegou o tempo. Sabe por quê? Porque se esse povo tivesse se mantido com firmeza espiritual, com determinação e com contentamento na presença do Senhor, esse povo jamais teria parado de reconstruir o templo do Senhor. Não seria um decreto de Artaxerxes que faria com que o templo seria paralisado, a reconstrução seria paralisada. Porque o próprio Deus sustentaria esse povo. Porque o próprio Deus seria com o seu povo para que o templo fosse então reconstruído. Mas é importante ressaltar o seguinte, que de acordo com Esdras capítulo 4, o que se proibia de fato não era a reconstrução do templo, mas a reconstrução dos muros. Então, quando esse povo diz, olha, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, esse povo está se escorando, usando como desculpa algo sem fundamento. Eles estavam dizendo, olha, nós estamos seguindo aqui um decreto, mas não era isso que estava acontecendo. Aquilo era apenas uma desculpa para esse povo. Até que veio o profeta Ageu, em nome do Senhor dos Exércitos, desafiou esse povo a redefinir as suas prioridades. Ageu, aqui no capítulo 1, verso 1 ao verso 15, Ageu está dizendo para esse povo, olha, acordem, olhem para a situação de vocês, vejam até onde vocês chegaram, revejam as prioridades de vocês, vejam o que vocês estão fazendo com a vida de vocês. E meus irmãos, o que a gente pode aprender aqui? Como nos dias do profeta Ageu, também nós arrumamos muitos concorrentes para a glória de Deus. Como nos dias do profeta Ageu, nós também fazemos exatamente a mesma coisa. Colocamos para escanteio as coisas de Deus, o reino de Deus, a obra de Deus. Arrumamos desculpas para não nos envolvermos com a obra de Deus. Colocamos a nossa agenda, os desejos do nosso coração, atividades que queremos realizar, os nossos sonhos, e deixamos de lado a obra de Deus, o reino de Deus. Somos bons nisso. Somos muito bons nisso. Colocamos a família, os filhos, os netos. Falamos de compromissos, de tantas coisas.
Eu não posso porque eu tenho isso. Olha, eu estou enrolado com aquilo outro. Eu não posso me envolver com isso por causa disso. Eu não posso ofertar por causa disso. Eu não posso dar o meu dízimo por causa disso. Eu não posso realizar a obra disso. Eu não posso tocar na igreja por causa disso. Nós passamos a colocar na frente das coisas de Deus muitas outras coisas. E aos poucos nós vamos perdendo o entusiasmo com as coisas de Deus. Esse povo partiu em busca de outros prazeres e prioridades. Eles olharam para as casas dele e falaram assim: olha, vamos dar um requinte aqui na nossa casa. Como se, de repente, o Filipe falasse assim: não, gente, já estou servindo na Igreja Cristã Nova Vida da Tijuca, já tem muitos anos, desde a sua fundação. Agora é hora de olhar, né? Vira para Giovana, e Giovana: não, Filipe, que isso, Filipe? Amor, não pode ser assim não, filho. Não, mas pera, a gente precisa dar um olhar especial para a casa da gente, né? Querendo comprar aí um empreendimento que temos aqui perto, na Marise Barros. A gente precisa, amor. 4 quartos. A Manu dá trabalho, a gente abre 2 deles. E deixa um salão de jogos para nossa filha. E ela vai aproveitar, né? E Ageu, então, meus irmãos, está desafiando esse povo a redefinir as suas prioridades. E esse é um desafio que deve existir para nós também, deve estar acontecendo no seu coração hoje. Um dos meus propósitos aqui hoje é desafiar você a redefinir as suas prioridades, a voltar a olhar para Deus e para as coisas do seu reino como algo sério, a voltar a olhar para Deus e dizer: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Até aqui eu tenho vivido sendo regido pela minha agenda, mas qual é a tua agenda para a minha vida? Até aqui é o meu coração que tem ditado a prioridade. Até aqui tem sido as minhas mãos, ou tem sido a minha mão para colocar número 1, número 2, número 3, número 4 e assim por diante. Mas, Senhor, que seja a tua mão sobre a minha vida, dizendo para mim qual é a primeira coisa, qual é a segunda coisa e qual é a terceira coisa. Sabe qual eram as prioridades desse povo? Versos 3 e 4. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? A prioridade desse povo era olhar para a casa deles. E quando fala de casas de fino acabamento, podemos trocar aqui casas luxuosas. Eles tinham casa. Eles tinham a casa deles. As casas. Mas eles estavam querendo dar uma incrementada. Todos nós gostamos, né? Todos nós. Seria interessante, poxa, chegar em casa, olhar assim, sentir um certo até orgulho de chamar as visitas, né, na sua casa. Não ter as paredes comidas por um cachorro. Olhar para os cantos das cadeiras, todos eles inteirinhos, o estofado perfeito. O meu cachorro, ele fez design interior. Ele remodelou. Não é isso? Meus irmãos, coisas que nós precisamos observar para podermos redefinir as nossas prioridades. E é importante isso, porque nos versos
1 e 2, a primeira coisa que nós temos aqui. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Primeira coisa que a reunião coletiva, meus irmãos, vai corrigir o nosso foco. E deixa eu me explicar isso daí. O texto está dizendo que era o 6º mês, né? Era o que eles chamam de mês de Elul, né? 29 de agosto era o primeiro dia do mês. Estava falando da lua nova. Era, portanto, um dia dedicado à adoração. Era um dia dedicado quando o povo suspendia todas as suas atividades, o seu trabalho. Tudo era suspenso, porque para que esse povo então se dedicasse à adoração, ao louvor a Deus, ao culto. E uma oferta especial era queimada nesse dia, de acordo com Números capítulo 28, isso fica muito claro. Então aquele não era um dia qualquer. Quando a gente fala aqui do primeiro dia do mês do 2º ano do reinado de Dario, não era um dia qualquer, era um dia de culto, era um dia de celebração, era um dia de ajuntamento do povo. Evidentemente, também era uma oportunidade para que esse povo ouvisse os profetas que existiam, que ficavam no meio deles. Então, os cultos públicos, as assembleias, se reuniam para ali cultuar. Eles estavam reunidos para cultuar ao Senhor. E, meus irmãos, um culto público é fundamental a nossa devoção pessoal. O Novo Testamento, Hebreus capítulo 10, verso 25, nos exorta que nós não podemos abandonar, ou aliás, nos adverte que nós não podemos abandonar a comunhão da igreja local. Deus pode falar em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer hora, pode, e Ele fala. Mas nós vemos aqui em Ageu, nós podemos observar que aquele foi um dia especial e que Deus se levantou para usar o profeta Ageu de maneira especial. Num dia de dedicação, de adoração a Deus, Deus levanta o profeta Ageu para orientar esse povo, para corrigir esse povo. Paulo vai dizer para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação, ou a gente poderia traduzir também como encorajamento e ao ensino. Então o que acontece aqui em Ageu é uma adoração coletiva, uma reunião, esse povo está junto, não era um dia qualquer. Ageu não estava andando pela rua enquanto as pessoas estavam paradas fazendo as suas coisas, não preocupadas com Deus ou com a adoração ao Senhor. Não, era um dia em que o povo precisava parar e coletivamente se voltar para Deus. E foi nesse dia que Ageu se levanta no meio do povo para trazer essa palavra da parte do Senhor. Para corrigir o foco desse povo. Para dizer para esse povo, olha, vocês estão com as prioridades invertidas. Vocês estão cuidando de coisas, vocês estão olhando com muito mais atenção para coisas que não devem. Não chegou o momento, não é a hora para isso. Portanto, a reunião coletiva, meus irmãos, corrige o nosso foco. O que nós fazemos aqui corrige o nosso foco de vida. A leitura pública, a oração, a exposição da palavra de Deus, as pregações que acontecem na casa de Deus, os hinos que cantamos, o tempo que nós separamos para ofertar, dar o nosso dízimo,
quando estamos fora da né? Agora estamos na pandemia, mas antes de estarmos, nós podíamos orar uns pelos outros, impondo as nossas mãos, abraçávamos uns aos outros, nos reuníamos de maneira, como é que a gente pode dizer isso? Ficar mais junto, mais perto, como é que era isso? Ai, Jesus. De maneira mais íntima, né? Mais constante nesse sentido. E nesse processo todo, nós somos corrigidos, realinhados, o nosso coração é posto no centro da vontade de Deus. Quando o irmão vem até mim e diz, não, o correto é isso, quando nós ouvimos uns aos outros nesse sentido. Segundo ponto, a reflexão bíblica, meus irmãos, também cura o nosso coração. O que nós temos nos versos 3 a 11 é essa palavra da parte do profeta Ageu, corrigindo o seu povo. Note que o profeta Ageu está apontando para os problemas que esse povo tinha, para a preocupação maior desse povo. O profeta Ageu está desmascarando a verdadeira situação desse povo. Eles haviam abandonado a busca do prazer na glória de Deus e estavam procrastinando o reino de Deus e a sua justiça. Eles estavam tendo prazer em outras coisas, se dedicando a outras coisas. Meus irmãos, a prioridade da sua vida, da nossa vida, deve ser o Senhor. O nosso prazer deve estar na glória de Deus. Todas as outras coisas, o prazer que essas outras coisas proporcionam é passageiro. Essa alegria dessas outras coisas, isso não se sustenta diante das adversidades da vida, é ou não é? Você pode estar num excelente emprego, ganhando um excelente salário, dependendo do momento da tribulação, da angústia que lhe visite, você vai esquecer desse salário. É ou não é, gente? Nós temos aí pessoas, do ponto de vista material, tendo tudo e sendo profundamente infelizes. Profundamente infelizes. Então nós precisamos olhar bem. Talvez o seu coração precise ser curado hoje. E a reunião coletiva, o que nós fazemos aqui, a palavra de Deus, a reflexão bíblica, cura o nosso coração. E a terceira coisa é a resposta, que a gente pode chamar de resposta obediente, que vai construir a nossa vida de fato. Falamos aqui do primeiro problema, é que a reunião coletiva, aquilo que acontece entre nós, quando nós valorizamos a casa de Deus, o culto público, estar na casa de Deus, isso corrige o nosso foco de vida. Portanto, precisamos congregar. A reflexão cura o nosso coração. Quando a palavra de Deus vem sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, traz cura, nos mostra que nós temos ídolos na nossa vida. E não são poucos aqueles que idolatram o que possuem ou aquilo que querem possuir. E a terceira coisa é que quando nós respondemos de maneira obediente a essa palavra do Senhor ministrada a nós, nós vemos que Ageu corrigiu esse povo. Quando Ageu diz para eles: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Ageu vai dizer: olha, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado, mas não têm colhido.
Ageu fala isso 2 vezes pelo menos, no verso 5 e no verso 7. Ageu diz para ele: suba um monte para trazer madeira, construa um templo. Vocês estão dizendo que não tem recursos, mas está aí, subam um monte e tragam madeira, venham. Ainda diz mais, olha, vocês, verso 9, vocês prosperaram, esperavam muito, mas eis que veio pouco. E Deus ainda diz mais: e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. Eu não falei, a gente não leu aqui que eles tinham trazido 500 toneladas, né? 500 quilos de ouro, prata, né? Deus está dizendo, ó, isso tudo foi dissipado. Agora olha para a situação de vocês. Vocês chegaram aqui ricos e olha a desgraça, a miséria em que vocês estão. Na pregação de Ageu, meus irmãos, há 3 imperativos que são fundamentais. Está no verso 5, onde ele diz: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vejam. E no verso 7 também. No verso 8, ele está dizendo: subam ao monte. E no verso 8 ainda ele vai dizer: subam e construam o templo. Portanto, há 3 imperativos para nós também: serem obedecidos com fé e esperança, se nós quisermos viver de maneira alegre e satisfeitos, alegres e satisfeitos na glória de Deus. Precisamos ver, precisamos subir e precisamos reconstruir. Precisamos ver o estado de vida, a nossa vida ou da vida de uma pessoa sem Cristo. Cristo, meus irmãos, não pode ser um meio, não pode ser, aliás, tendo Cristo como meio e não fim. Devemos nos arrepender, negar a nós mesmos e buscá-lo, ou seja, subir, e devemos buscar reconstruir a nossa vida seguindo o Senhor por fé e vivendo no poder do Espírito, abraçando os ensinamentos da palavra de Deus, caminhando segundo a vontade do Senhor. Os judeus aqui do período de Ageu obedeceram a palavra do Senhor, ouviram tudo isso e tomaram tenência. Fizeram algo, caminharam segundo a vontade de Deus, então, e receberam as bênçãos do Senhor, que nós vemos no verso 12 até o verso 15, o Senhor abençoando esse povo. E eu quero concluir dizendo o seguinte: nós vimos aqui hoje que a nossa reunião coletiva, ou seja, uma reunião cristocêntrica, voltada para a palavra de Deus, ela vai corrigir o nosso foco. Talvez o seu foco com relação à vida esteja errado. Você esteja focando em coisas erradas, esteja valorizando coisas erradas. A reflexão bíblica, quando nós estamos na casa de Deus e ouvimos a palavra de Deus, a exposição das Escrituras Sagradas, isso cura o nosso coração. E a terceira coisa é que a resposta bíblica, essa resposta obediente à palavra de Deus, isso vai reconstruir a nossa vida. Maneira como nós nos voltamos para as Escrituras Sagradas e colocamos em prática a palavra de Deus. E aqui eu quero deixar 3 perguntas. Qual é o lugar do culto dominical na sua vida? Segunda pergunta: qual o papel da reflexão bíblica? Qual o papel que a reflexão bíblica ocupa na sua espiritualidade? E a terceira: o que você costuma fazer com os ídolos do seu coração quando confrontados? Qual é o lugar do culto público na sua vida hoje? Você está deixando isso como uma coisa que pode acontecer? Quando der tempo, quando você não tiver outra coisa para fazer? Surgir qualquer outra coisa, como um jogo do Flamengo, como um corintiano aqui, não sei o que é isso. Surgiu uma partida de futebol, você vaza da igreja? Uma possibilidade de você ir à praia porque o dia está ensolarado, você vaza da igreja? Tem uma festinha de um amigo, do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, você vaza da igreja?
Qual o lugar do culto público na sua vida? Que papel a reflexão bíblica ocupa na sua espiritualidade? Você valoriza a reflexão bíblica? E o que é que você costuma fazer quando você é confrontado, biblicamente confrontado? Porque essa é a questão. Não é confrontado por qualquer palavra, mas biblicamente, porque esse é o ponto. Se em algum momento alguém aqui nesta igreja, no púlpito desta igreja, seja o pastor ou qualquer outro irmão, vier aqui com qualquer outra coisa que não seja bíblica, desconsidera. A questão é a confrontação bíblica. Quando na exposição da palavra de Deus os nossos ídolos são confrontados, o que é que nós fazemos? E eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo que nós precisamos de renovo no nosso ânimo. Renovo das nossas forças. Não é fácil continuar, começar, difícil é permanecer. No início desta igreja, muita gente diz: estou aí, pastor, é nós. Mas depois viu que o negócio não é. A coisa é estreita. Não se trata de mera celebração. Uhul, vamos para a igreja. Vai nessa. Tem trabalho para fazer. É mole estar diante de uma multidão. Não é fácil? É fácil. A empolgação e o entusiasmo, essas coisas não bancam a nossa vida. O que vai bancar a nossa vida é um relacionamento íntimo com o Senhor. Porque as empolgações, o entusiasmo, essas coisas iniciais em quase todos os projetos da nossa vida, meus irmãos, isso não é a nossa vida. Você inicia um novo emprego, um emprego que você tanto desejava. Você estudou, foi para a faculdade, se preparou, se esforçou, correu atrás, está lá o seu primeiro dia de trabalho, você está empolgado. Um advogado que conseguiu vaga num escritório maravilhoso, está empolgado agora. Eu sou um advogado, põe a melhor gravata, o melhor terno, engraxa o sapato, ou então põe a melhor roupa, o terninho, as irmãs, né? Coloca aquele terninho bonitinho, todo emperequetado, leva a pastinha e vai para o escritório. Primeiro dia, ó, é lindo, maravilhoso, você está sendo apresentado, vai para a sua reunião, vai para o fórum, fica feliz da vida, esse aqui é o meu ambiente, me realizo aqui, tá bom. Espera algumas poucas semanas, ou às vezes poucos meses ou poucas semanas. Você vai assim: ai meu Pai, me ajuda, Senhor, me dê graça. Vou estar de frente para aquele cliente novamente, aquilo é uma luta. Vou falar de mim para não falar de você, pastor. No dia da minha ordenação, um dia glorioso, maravilhoso, estava eu e minha esposa, hein? Eu estava feliz, preocupado, porque eu sabia que a situação não era assim. Mas a questão é todo dia, meus irmãos. É o que eu faço depois desse início celebrativo, dessa empolgação inicial de um novo trabalho, de um novo empreendimento, de um novo desafio. É o que eu faço depois disso. E para isso nós precisamos de ânimo, nós precisamos de renovo. Isso nós encontramos na presença de Deus. Você está desanimado? Corre para a presença do Senhor. Está sem estímulo? Mergulhe profundamente em Deus. Vai orar, vai ler, vai buscar o Senhor. Pede forças a Deus e coloca as mãos no arado. E não olhe para trás, não. E o que nós precisamos é de rotina diária, de rotina na presença de Deus. Oração, leitura bíblica, devoção a Deus. Precisamos estar na casa de Deus, renovando as nossas forças, pregando, ouvindo pessoas falando. Que as nossas prioridades, meus irmãos, seja a Bíblia, a oração, a congregação, os pequenos grupos,
as disciplinas espirituais, a liberalidade em dizimar e ofertar na casa de Deus, a adoração genuína na casa do Senhor. O resto, a Bíblia diz, busque em primeiro lugar a Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Significa que você vai cruzar os braços, não vai fazer mais nada, não vai nem para o seu ambiente de trabalho, você vai trabalhar sim. Mas Deus vai cuidar das outras coisas. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Reveja as suas prioridades em nome de Jesus. Fiquemos de pé, vamos orar. Gostaria que você curvasse a sua cabeça e que sinceramente você se voltasse para Deus agora. Procurasse fazer uma auditoria espiritual no seu coração. Talvez você hoje precise redefinir as suas prioridades. E a minha palavra para você é: não deixa o seu coração redefinir as suas prioridades, mas volte-se para a Escritura Sagrada. Deixe que a palavra de Deus redefina as suas prioridades. Nós falamos: Senhor, somos teus servos. Costumamos falar: Senhor, eu te amo, nós te amamos. Nas nossas orações, nas nossas canções, dizemos: Tu és tudo para nós. Mas talvez você esteja como esses homens e mulheres que vieram da Babilônia, muitos deles de família sacerdotal, de linhagem sacerdotal. Muitos deles acostumados com o templo, com o trabalho no templo. Muitos deles, muitas delas, pessoas piedosas, preocupadas com o relacionamento com Deus, que constantemente entravam na casa de Deus apresentando as suas ofertas, sacrifícios, para que recebessem perdão dos seus pecados. Então não estamos falando de pessoas que não estavam nem aí para as coisas de Deus. Não, estamos falando de gente que era piedosa e que em algum momento foi largando, abandonando as coisas do Senhor. Aos poucos foram se distanciando até que passaram a valorizar muito mais as coisas materiais que as espirituais. Dentro do nosso contexto, estavam mais preocupados com as suas carreiras, com as suas realizações, com as suas conquistas, do que com a casa de Deus, com a obra do Senhor, com o reino de Deus e a sua justiça. Estar na casa de Deus, no templo do Senhor, não era mais prioridade para essa gente, tanto que abandonaram a obra do templo. E hoje a minha palavra para você é: redefina as suas prioridades. Estar na casa de Deus, nos cultos, deve ser uma prioridade para todo homem de Deus, para toda mulher de Deus. Por vezes chegaremos na casa de Deus cansados, abatidos, desanimados, mas meus irmãos, este é o nosso lugar. Por vezes estaremos nas nossas casas com o coração cansado, mas meus irmãos, devemos abrir a nossa Bíblia e ler a palavra de Deus. Devemos dobrar os nossos joelhos na nossa casa, devemos orar uns pelos outros. A nossa vida espiritual, aliás, a adoração ao Senhor, a glória de Deus é a nossa prioridade. A adoração ao Senhor é a nossa prioridade. Então, que possamos redefinir
redefinir as nossas prioridades hoje, em o nome de Cristo Jesus. Em o nome de Jesus. Cantemos ao Senhor.